Bem-vindos a mais esse momento de estudo da Palavra de Deus. Nos dias de Jesus, as pessoas usavam sandálias, então viviam com os pés empoeirados. Quando elas chegavam para uma refeição, um servo lavava-lhes os pés antes de se assentarem para comer. Quando Jesus chegou com os seus discípulos no cenáculo para comemorarem a Páscoa, não havia ali um servo para lavar-lhes os pés. É importante notar que, lendo simultaneamente os 4 evangelhos, nós percebemos que Jesus, naquele dia, primeiro cumpriu todo o ritual referente à Páscoa do Antigo Testamento. Comeu o cordeiro pascual e os pães asmos. Após cearem a Páscoa, para surpresa de todos, Jesus levantou-se, tomou de uma toalha, cingiu-se e começou a lavar os pés aos seus discípulos. Eles ficaram estupefatos. João, no capítulo 13, descreve com detalhes aquele ato de incrível humildade de Jesus. Os discípulos ficaram perturbados. Como o mestre poderia fazer isso? Ser um servo para lavar-lhes os pés? Impulsivo, inclusive Pedro, não queria que Jesus lhe lavasse os pés. Ao que o mestre lhe respondeu: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Desejando permanecer ligado a Jesus, o discípulo pediu que Jesus o lavasse por inteiro. Naquela ocasião, Jesus ensinou aos seus discípulos uma poderosa lição de humildade e serviço que deveriam caracterizar o seu reino. Nós realizamos hoje a cerimônia do lava-pés antes da ceia do Senhor, seguindo o exemplo de Jesus. Após lavar os pés aos seus discípulos, Jesus tomou então do pão e do vinho e os estabeleceu como símbolo da nova aliança. No dia seguinte, a antiga Páscoa se cumpriria com sua morte na cruz. O cordeiro pascual, que era ele, seria morto. Assim, os novos símbolos, o pão e o vinho, simbolizariam a sua morte na cruz e apontariam para o seu reino. E deveriam ser utilizados como novos símbolos da nova aliança pelos seus seguidores. Após a ceia do Senhor, João, nos capítulos 13 a 17 do seu livro, apresenta como que o discurso de despedida de Jesus aos seus discípulos, com instruções especiais quanto ao futuro, numa mensagem de conforto, de esperança em relação à sua partida e a promessa de um substituto para a sua presença, a descida do Espírito Santo de Deus entre eles. Nessa semana, nós estudamos basicamente os capítulos 13 a 17 de João, que são chamados de o livro da glória dentro do livro de João, com o discurso final de Jesus aos seus discípulos antes da cruz. Esse discurso de Jesus impactou profundamente os seus discípulos. E ele começou com uma promessa. Jesus buscava prepará-los para os acontecimentos das horas seguintes. Durante toda a semana, Jesus lhes falara sobre a sua morte e sua ressurreição. Mas agora, Jesus lhes anunciava a sua ascensão. Ele estava indo para um lugar que eles não poderiam ir. Os discípulos ficaram preocupados, eles não entendiam bem aquilo. E Pedro chegou a dizer que daria a sua vida pelo Mestre. E Jesus, então, deu a eles as palavras do Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 a 3. E Jesus, então, lhes disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei
e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse texto é traduzido comumente como não se turbe, não se angustie o vosso coração. A expressão grega tarassô significa também não se agitem, não se desestabilizem, não fiquem confusos. E Jesus lhes dizia, na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus fez referência como se houvesse uma grande estalagem na casa do pai, com quartos preparados para todos aqueles que nele crescem. E Jesus diz mais, eu virei outra vez. O verbo usado no futuro presente, quando um evento futuro está para acontecer, mas é descrito como se já estivesse acontecendo. Não apenas Jesus estava mencionando profecias do Antigo Testamento referentes ao seu futuro reino. Não, ele agora pessoalmente lhes garantia, eu vou preparar-vos um lugar e eu virei outra vez. E mais, ele dizia, eu vos levarei para mim mesmo. A presença, a habitação de Jesus com o seu povo, era a grande promessa sua nesse discurso final aos seus seguidores. Vos levarei para mim mesmo. Pode até nos parecer estranho que quando Jesus fez essa promessa, em sua confusa compreensão sobre a verdadeira obra de Jesus, Tomé disse, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como nós podemos saber o caminho? Nesse momento, Jesus apresentou a frase lapidar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É interessante que o Evangelho de João inicia apresentando o Logos, o Verbo, a palavra, sendo um com Deus, em íntima conexão com o Pai, onisciente, onipotente e onipresente. João mostra aqui no seu Evangelho que Cristo assumiu a natureza humana mediante Jesus, como o unigênito de Deus, o único ser de sua espécie, o único Deus-homem da história. Na verdade, nós podemos perceber o seguinte, se Cristo não tivesse assumido a natureza humana, vindo até nós, Deus, a existência de Deus seria tão somente uma ideia metafísica, filosófica, um ser distante, criador, mas que nós não conheceríamos. Porém, João faz questão de dizer que Jesus exegomai, ou seja, ele revelou-nos quem é Deus. Ele expôs, ele interpretou o caráter de Deus para a mente humana. E Jesus, nesse momento, explicou aos seus discípulos que ele era o caminho para o Pai. Ninguém viria ao Pai senão através dele. Mas é impressionante. Quando Jesus esclareceu esse ponto, Filipe complicou mais ainda a questão. E Filipe disse, Senhor, se tu és o caminho para o Pai, mostra-nos o Pai. Aí Jesus respondeu, Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Eles estavam há tanto tempo com Jesus, não percebiam que ele era a luz que ilumina a estrada para Deus. João, inclusive, esclarece no seu evangelho que ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho unigênito, Cristo Jesus, é quem o revelou. Jesus também disse, eu sou a verdade. No evangelho, a verdade não é apenas um conjunto de fatos, descobrimentos, o resultado de teorias, tradições, pensamentos. Não. A verdade, na Bíblia, envolve um aspecto moral, o relacionamento com Deus, porque a verdade é um atributo do caráter de Deus. Deus é a verdade. A verdade está ligada nas Escrituras ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E no Evangelho de João,
A verdade não é apenas um conceito, uma ideia. A verdade é uma pessoa, a qual todo o universo deve a sua existência, Cristo Jesus. Ao vir a essa terra, Cristo manifestou-se cheio de graça e de verdade, revelando o verdadeiro caráter de Deus. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por meio de Jesus é que nós podemos interpretar corretamente não apenas Deus, mas o mundo ao nosso redor, sob a guia do Espírito Santo. Assim é que as Escrituras exercem um papel fundamental na revelação da verdade. As Escrituras nos mostram quem é Jesus. Assim, tanto Jesus como os apóstolos, depois os escritores do Novo Testamento, todos apontaram inúmeras vezes as Escrituras para demonstrarem que Jesus era o Messias enviado de Deus. E Jesus disse: as Escrituras testificam de mim, elas falam de mim. Por isso, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam também em mim. Após a sua ressurreição, Jesus lembrou aos discípulos as profecias do Antigo Testamento que apontavam para ele, para a sua ressurreição após a sua morte. As Escrituras exaltam a obra de Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Enfim, aquele que é a verdade, Jesus Cristo, prometeu guiar os seus filhos mediante a presença do Espírito Santo com eles, para que alcancem uma plena compreensão da verdade. Entendam quem é Jesus, o Criador, o Senhor e o Redentor, para que todos nós sejamos salvos, sejamos redimidos e possamos viver com Ele por toda a eternidade. Que ao abrirmos a cada dia, a cada instante, a palavra de Deus, em oração, em comunhão com o Pai Celestial, mediante Jesus, nós sejamos livres pela verdade que Ele nos oferece.